Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo hoje falando sobre a conexão entre a felicidade, a culpa e a autocondenação, ou seja, o castigo. Pira nesse conteúdo. Isso é algo realmente relevante para a gente entender os mecanismos. Olá, boa noite, Dani Cleia, Thaísa, Arielle, Dei Andreas, boa noite, sejam muito bem-vindos. Sandra, Marilzers, Beatriz Ricardi, na verdade, Moreira da Silva, Dayana, seja bem-vinda, que bom ter vocês conosco hoje. Hoje a gente está aprofundando um pouco mais no estudo da constelação familiar. Para quem está aqui pelas primeiras vezes, eu sou o Dr. Jim, médico psiquiatra, terapeuta integrativo em constelação familiar e terapeuta renascedor. Trabalho com rebirthing, renascimento também. E hoje a gente vai estar explicando um pouco melhor como que funciona o fato de, às vezes, nós estarmos em um momento de alta comemoração. Ah, Graciane já sacou, tá falando de Canarana, Mato Grosso. Eu sou mato-grossense também, viu, Graciane? Quem tá chegando, vai falando de onde tá falando, me manda uma mãozinha assim, para eu saber que você tá aí. Yara Monsores, seja bem-vinda. Tá falando de onde, Yara? Rosa Batista. Sejam todos muito bem-vindos. Vai me contando aí de onde vocês estão falando. E vai escrevendo aí também quem se identifica com o acontecimento, com o fato de, em momentos muito alegres, em situações de grande realização, por exemplo, quando compra um carro, quando está fazendo o próprio aniversário, na formatura, ou quando fecha um grande contrato, ou quando ganha uma promoção. Quem aí já sentiu em momentos de grande vitória uma sensação de vazio, uma sensação de solidão, uma sensação de estar sozinho naquilo? Thaís Arielle de Rio Verde, Goiás. E Tarubã, Goiás, a Josiele Lima. Valeu, muito obrigado. Então, enquanto vocês colocam a experiência de vocês aí, eu vou contar um caso, né? De um amigo meu que ele sempre tinha muita dificuldade de comemorar o próprio aniversário. Ele tinha dificuldade, ele escondia de todo mundo que era dia do aniversário dele. Poucas pessoas sabiam que era aniversário dele. Como se ele tivesse uma vergonha de estar concluindo mais um ano. E a gente era jovem, a gente estava fazendo segundo grau na época. Não existia nenhum motivo assim de querer esconder a idade por ser uma idade avançada, nada disso. O que ele vivia era uma dinâmica onde ele tinha uma grande dificuldade de comemorar, uma grande dificuldade de celebrar a sua realização, nem que seja a realização de um ano a mais na vida. Então, nós estamos sempre muito conectados com toda a história do nosso sistema familiar. Tudo que aconteceu com os meus pais, com meus tios, tudo que aconteceu com os meus avós, com os meus bisavós, tudo que se passa na vida dos meus primos, na atualidade, inclusive no passado, é acessado por nós de forma inconsciente. Existe um nível consciente, que é um nível onde a informação chegou para mim. Ou seja, a informação chegou para mim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, com fulano, com ciclano. Beleza, nível consciente. De qualquer maneira, quando a gente fica sabendo de sofrimentos dos nossos familiares, nós sentimos uma certa dor. Isso é natural.
Porém, mesmo quando nós não sabemos formalmente, quando ninguém conta, nós também sentimos e percebemos esses sofrimentos dos familiares, principalmente dos familiares mais antigos. E é como se nós convivêssemos com os sofrimentos deles o tempo todo. É o seguinte, nós só estamos na vida, nós só estamos realizando tudo o que realizamos hoje, porque eles, os nossos antepassados, tiveram sofrimentos. Graças aos sofrimentos que eles passaram, nós podemos não sofrer. Olha só que paradoxal. Então, graças às centenas de milhares de pessoas que morreram de doenças infecto-contagiosas, é que hoje nós podemos ter antibióticos. Graças a essas pessoas que morreram, que hoje nós temos vacinas. Graças a essas pessoas que hoje nós temos tecnologia para não morrer tanto de doenças infecto-contagiosas. Tá sacando a analogia? Hoje eu só posso estar aqui numa casa confortável, bonita, com ar-condicionado, porque os meus avós moraram numa casa muito simples. Os meus bisavós moraram numa casa mais simples ainda. Alguns antepassados meus, indígenas, negros, moravam em ocas ou em acomodações muito menos confortáveis. Então, existe em todos nós um sentimento de culpa quando nós temos uma possibilidade de não sofrer. Hoje, em especial, a gente vai fazer também uma autoconstelação guiada. Eu vou guiar vocês para que vocês tenham sacadas fenomenais em relação aos bloqueios que ainda te impedem. Saúde, alegria, segurança, riqueza, sucesso profissional e bons relacionamentos. Olha só que massa. E eu tô querendo abrir também para participação de alguém. Então, quem quiser participar comigo, escreve aí, eu quero participar, ou então escreve Luz na Consciência, ou então eu quero falar com você, Dr. Jim. Coloca aí que eu vou abrir para participação de alguém daqui a pouquinho, assim que eu introduzir o assunto. Porque a gente olha para esse tema, felicidade, culpa e castigo. Parece que não tem uma coisa a ver com a outra. Parece que a felicidade está longe da culpa ou do castigo. Mas na verdade, não. Ok? Eu estava explicando e continuo agora que a base dos nossos conteúdos, que são informação, que geram energia, que geram matéria. Olha só, a base da medicina quântica, da constelação familiar, de tudo que se fala hoje de lei de atração, é a equivalência entre matéria, energia e informação. Ok? Energia e matéria, a maioria já sacou, que é a mesma coisa. Você pega energia, condensa ela, aperta ela, puf, vira matéria. Você pega a matéria, dá uma cutucada nela, com muita energia, ela quebra, ou seja, uma fissão, né? Ou quando a gente une dois átomos, uma fusão nuclear de matéria, e muita energia é liberada. O que a gente não sabia, o que é mais novo, é que também a energia equivale à informação. Nós, como consciências, geramos informação. Gerando informação, a gente gera energia e gera matéria. É assim que a gente cria o nosso próprio destino. Da onde a gente tira os conteúdos para gerar informação, que vai virar energia, que vai virar a matéria do meu destino. Da onde? Dos nossos conteúdos anteriores. Tudo que a gente viveu desde a nossa concepção são conteúdos que nos fazem gerar informação.
que gera energia, que gera matéria. Então, e ainda antes da nossa concepção, nós temos a história de vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados. Nós trabalhamos aqui com uma perspectiva quântica que o que acontece antes, hierarquicamente, é causa para o que acontece logo depois, que é causa para o que acontece logo depois. Faz sentido para vocês, galera? Faz sentido que a realidade é uma trajetória, que eu não estaria aqui se eu não tivesse percorrido tudo que eu passei lá atrás? Coloca aí para mim, por favor, se vocês acham o quanto isso faz sentido para vocês. Coloca aí, simplesmente faz sentido, só para eu ter um feedback. Eu estou aqui para falar com vocês, eu preciso que vocês me falem o que vocês querem saber, preciso que vocês me deem um feedback, eu preciso que vocês me tragam vivências, experiências, dúvidas de vocês em relação ao que eu estou falando, beleza? Eu estou aqui para dizer o que vocês querem saber a respeito disso. É lógico que eu vou introduzir o assunto, mas é importantíssimo para mim o feedback de vocês, valeu? Então, a nossa consciência, que gera informação que vai virar o nosso destino, gera informação a partir dos conhecimentos prévios. Conhecimentos prévios da minha própria história de vida e da história de vida do meu sistema familiar. Por quê? O que culminou com a minha concepção e nascimento? A história de vida dos meus pais. Então, eu só tenho vida e só estou hoje aqui proseando com vocês porque o meu pai e minha mãe viveram tudo o que eles viveram. Então eles vieram, naquela trajetória se encontraram, tiveram uma relação sexual, concepção, puf, nasceu Jim. Então Jim só nasceu porque meu pai e minha mãe se uniram. E eles só uniram porque eles tiveram uma trajetória de infância, de adolescência e de vida adulta. E eles só tiveram a trajetória de infância, adolescência e vida adulta porque eles nasceram. E eles só nasceram a partir da história de quem? A partir da trajetória de vida de quem? Dos meus avós. E que vieram da trajetória de vida dos meus bisavós, dos meus tetravós e assim por diante. É por isso que é tão importante os nossos antepassados e a história deles. Logo que eu entrei assim para conhecer a perspectiva da constelação familiar, eu pensava assim, pai, mãe, é um ser humano como qualquer outro, falível com as suas dificuldades. Avô, avó, coitado, eles sofreram, foi demais, né? Se a gente for olhar mais ainda, mais lá atrás, a humanidade na barbárie, né? Dá até uma sensação de desprezo por aquelas vidas que eles viveram. Isso é o mais comum. Olhar para o sofrimento, ou para a ignorância, ou para a falta de tecnologia que eles tinham do passado, e ter um certo desprezo, uma certa dó do que eles passaram. Porém, ter essa dó, ter esse desprezo pelo sofrimento que os nossos antepassados passaram, faz com que a gente repita os mesmos sofrimentos. Beleza? Olha onde eu estou querendo chegar. Olha onde eu estou querendo chegar. Felicidade, culpa e castigo. Qual que é a relação de uma coisa com a outra? Então, se eu só tenho vida porque o meu pai viveu tudo que ele viveu, minha mãe viveu tudo que ela viveu, a vida deles faz parte do meu passado tanto quanto o meu próprio passado. Olha só, tudo que eu passei na minha infância é tão importante para mim quanto o que meu pai passou na juventude dele. Tão importante para mim quanto o que minha mãe passou na infância dela. Então, existe um campo de informação, um arquivo, entre aspas, em nuvem, um arquivo quântico, que guarda a informação, a memória, a história de todos os nossos antepassados. E nós nos conectamos com essas histórias para trazer de lá o quê? Habilidades.
aptidões, se o meu avô foi advogado, meu pai é advogado, mesmo que eles não tenham me ensinado nada de direito, eu vou ter facilidade com direito. Eu capto do campo de experiências dele de graça e inconscientemente. Eu vou ter facilidade de ler um texto de um artigo ou de um processo, sem que eles tenham me ensinado nada. Ou seja, a experiência deles me traz uma experiência prévia de graça, e é assim que a humanidade evolui. É assim que criança de 2 anos pega o celular e sabe como é que liga. É assim que criança de 2 anos pega um celular e maneja ele com tanta facilidade. Porque as gerações anteriores já aprenderam. Então ele já nasce meio sabendo mesmo. Só que esse campo de informação ele serve para trazer as habilidades das gerações anteriores, serve para trazer os instintos dos animais, inclusive. O animal está na natureza, ele conecta com a história de vida das gerações anteriores, vê como que a geração anterior fez para ter sucesso, ou seja, para conseguir sobreviver e deixar descendentes, e faz semelhante, para conseguir sobreviver e deixar descendentes. E nós fazemos isso também, ok? Então nós nos conectamos com esse campo de informação para trazer de lá a habilidade. Só que a gente traz de lá os traumas também. Os traumas de infância, os traumas da vida adulta do meu pai, toda a história de sofrimento dele no relacionamento dele, por exemplo, ou a fome que meus avós passaram, por exemplo, né? Se fosse o caso, não sei se meus avós passaram fome, mas é um exemplo apenas. E muitas vezes eu conectado com uma situação de fome que um avô, que um bisavô passou numa situação de guerra, muitas vezes eu desenvolvo uma anorexia, uma obesidade, pelo medo de passar fome, que o meu avô, meu bisavô passou, eu começo a comer desesperadamente. Ou seja, as informações e vivências dos nossos antepassados são informações e vivências minhas. Eu tomo essas informações e vivências como se fossem minhas, não só para a habilidade, mas também eu trago os traumas, que são experiências, né? Experiências negativas, sim, mas que trazem lições positivas, entende? Um animal, por exemplo, ele só acaba percebendo que uma fruta é venenosa depois que alguns da espécie deles come dessa fruta. E ele, na hora que ele está de frente com aquela fruta lá na natureza, ele capta da experiência e vê que na experiência dos antepassados dele que comeram a fruta, morreram. E na experiência dos antepassados dele que não comeram a fruta, não morreram. E aí, isso é instinto de não comer aquela fruta, ok? Só que a nossa experiência como seres humanos é muito mais complexa. Muito mais complexa. E aí, o que acontece? A nossa alma, a nossa essência, a nossa consciência, eu falo a terminologia alma, mas eu nem gosto de falar muito não, porque confunde a questão com espiritualidade. Confunde com espírito, confunde, né, com reencarnação, não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui. Quando eu uso o termo alma, é porque o Bert Hellinger usa muito esse termo para designar a consciência, para designar a essência, para designar um eu que tudo sabe, que tudo acessa, inclusive o campo de informação. Um eu, digamos assim, conectado à centelha divina, que inclusive por esse motivo cria o nosso destino, transformando informação em energia que se desdobra em matéria, ou seja, o destino que a gente vive. Ok? Coloca aí, galera, o que vocês estão achando disso aí? Que nós vamos conversar um pouquinho. Essa nossa alma, essa nossa essência, ela é extremamente sábia e fiel ao que aconteceu antes no nosso sistema familiar. Por exemplo, um exemplo muito simples, básico, que vai ajudar você a entender isso
em uma escala maior. Quando eu aponto o dedo para o meu pai, por exemplo, e acho que ele foi um mau profissional, o que acontece? Essa mesma consciência profunda, a minha alma, ela sabe que eu sou metade do meu pai. E quando eu aponto o dedo para o meu pai e o condeno por ser mau profissional, eu estou condenando metade de mim a ser um mau profissional. Mesmo que meu pai não tenha ganhado muito dinheiro, por exemplo, mesmo que ele não tenha tido lá aquelas promoções que ele sempre quis, eu, como filho, tenho que considerar que ele foi bom o suficiente. Bom o suficiente para quê? Para me dar tudo o que eu tenho. Porque tudo que eu tenho vem da vida que ele me deu. Então eu tenho que olhar para papai e falar: papai, muito obrigado, o senhor foi um excelente profissional. Para mim, qualquer pessoa do mundo pode te julgar, mas eu, que sou consequência da sua história de vida, eu não posso. Porque quando eu te julgo, eu julgo metade de mim. Então, a nossa essência, a nossa consciência, ela tem uma gratidão incondicional aos nossos antepassados. Nossa consciência profunda, ela tem certeza de que nós só estamos na vida porque eles viveram tudo aquilo. Então, nós sentimos uma certa culpa, um sentimento de culpa. Eu só estou na vida porque vovô passou fome na guerra. Isso faz parte da trajetória dele que me trouxe até o momento presente. E aí eu sinto que para eu nascer, vovô precisou passar fome. Então eu sinto uma certa culpa. Eu penso comigo, vovô fez isso por mim. E aí eu penso, não, vovô, eu não vou deixar o senhor sozinho nisso, não. Eu vou passar fome com o senhor. Isso tudo mecanismos inconscientes, tá, galera? Esses mecanismos inconscientes acontecem através de uma mentalidade pueril que persiste no inconsciente do adulto. Vem através de uma mentalidade pueril que fantasia a própria onipotência. Ele acha que ele pode salvar o avô da fome passando fome pelo avô. O que na verdade foi o contrário. O avô passou fome para que ele tenha vida, para que esse neto tenha vida. E a gente sente isso. É por isso que a vitória, a realização vem sempre acompanhada, quase sempre, quando a gente não tem uma consciência sistêmica, por um sentimento de vazio, por um sentimento de solidão, por um sentimento de culpa. Como eu vou ter riqueza? Como eu vou ter uma mansão? Como eu vou ter um iate para eu viajar? Se os meus primos estão passando escassez? Ou se eu tenho tios que moram em lugares pobres? Ou, isso quando eu estou olhando para o lado consciente, que sabe o que está acontecendo. E eu ainda tenho um conteúdo que é inconsciente, que conecta com toda a história de vida do sistema familiar, inclusive todo o sofrimento. Então, é exatamente isso que acontece, por exemplo, quando a gente descobre numa constelação que a pessoa, ela teve um irmão abortado antes dela. É muito comum, 60%, 70% dos atendimentos de constelação que eu faço, a pessoa traz um problema. Ou dificuldade financeira, profissional, de relacionamento, ou tristeza, ou insegurança, ou doença física, que a medicina não explica. E aí, uma boa parte dessas pessoas, a constelação mostra que teve um irmão abortado antes dele. E olha só, inconscientemente, a pessoa se conecta à história desse irmão que abortou, que foi abortado, e pensa assim: eu
só estou na vida porque esse meu irmão foi abortado. E aí vem um sentimento de culpa e autocondenação. É aí que a pessoa traça para si mesma um destino de insegurança, de depressão, a minha depressão mesmo foi uma depressão causada por uma irmã minha que não ficou na vida, né, que ela foi abortada. Inclusive, por incrível que pareça para vocês, uma irmã gêmea que esteve comigo dentro do útero da minha mãe. Como que isso ia ser sabido se não fosse através de uma constelação e de um renascimento? Mas a perda dessa minha irmã, que estava comigo dentro do útero da minha mãe, fez eu ter esse mesmo sentimento de culpa. Eu só prossegui na gestação porque ela morreu. Então, quando eu fiz o meu procedimento de renascimento, que eu revivi isso através de um processo regressivo, com a consciência expandida, através de exercícios de respiração, quando eu vi na face dela, quando eu me percebi ali ficando sozinho e ela indo embora na morte, foi uma vontade muito grande de não prosseguir. Uma vontade muito grande de morrer também. E era o que me levou a vários anos de depressão. E eu só pude realmente curar a minha depressão quando eu consegui ressignificar. E em vez de sentir culpa pela morte dela, eu passei a sentir gratidão. Por quê? Porque culpa mesmo eu tinha? Eu tinha culpa realmente? Teria eu alguma responsabilidade pela morte da minha irmã? Ou se fosse um irmão, né, que foi numa gestação anterior, que não ficou na vida, ou que morreu criança, teria eu mesmo culpa ou responsabilidade? Não. É um sentimento de culpa que vem da consciência que a gente tem de que o que aconteceu antes é causa porque acontece logo depois. Se o meu nascimento aconteceu logo depois, tudo que veio antes me levou até o meu nascimento, e se alguém sofreu aqui atrás, eu sinto culpa. É aí que vem a culpa e a condenação. Existe um sentimento de fidelidade, no qual eu falei ontem em um vídeo do IGTV, e eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio comigo, que ele é muito legal, muito importante. Mas antes, deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui, que vocês estão comentando aqui comigo. Fico muito feliz de vocês estarem comentando. Galera, inclusive é o seguinte, se você conhece alguém que curte esse tipo de assunto aqui, aperta nesse aviãozinho que tem aí embaixo da sua transmissão ao vivo e marca essa pessoa para ela vir ver a gente. Beleza? Oscar está trazendo conteúdo extraordinário. Gratidão, valeu. Oscar, muito obrigado aí pela validação. Fico muito feliz em estar contribuindo com você, valeu? Fátima Dias, parabéns, Jim. Faz todo sentido, muito obrigado. Agatha Sena está trazendo. Eu detestava a fama de namoradeira da minha mãe. Repudiava o problema do meu pai com o álcool. No futuro, eu me tornei igual a eles. Fui extremamente difícil de romper com isso. Interessante, Agatha. E aí, o que acontece? Para romper com esse tipo de repetição, na verdade, a obrigatoriedade de entrar numa repetição dessa só acontece pela crítica, pela rejeição, pelo julgamento. Aquilo que a gente julga, a gente atrai em nós mesmos. Então, quando a gente abre mão do julgamento, fala, tá bom, mamãe, que a senhora foi namoradeira, muito obrigado por a senhora ter sido namoradeira, porque namoradeira a senhora me teve, a senhora pegou papai, né? Muito obrigado, papai, por ter se envolvido com álcool ou sido alcoólatra. Tá tudo bem, alcoólatra mesmo o senhor me deu vida, e é alcoólatra mesmo que eu tenho que agradecer ao senhor. Olha que mudança de perspectiva, gente. A gente está simplesmente saindo daquele eu julgador que fica colocando X no que acha que está errado e falando, não, isso está certo, isso merece existir, isso está errado, isso não merece existir. Quem somos nós para saber o que merece existir e o que não merece existir? É simplesmente uma birra para com Deus. E isso acaba resultando em sofrimento, sim. Obrigado pela participação. Valeu, Agatha. E vocês também, à medida que vocês forem tendo os insights, por favor, fiquem à vontade aí em
colocar nos comentários. Agatha, agora ele assistindo, eu entendo isso. Maravilha, Agatha. Monique Almeida. E como reprogramar esses padrões negativos dos nossos pais? Valeu, Monique, pela pergunta aí. Eu adivinhei que você ia perguntar e respondi antes. Exatamente, incluindo, exatamente, aceitando, exatamente, agradecendo incondicionalmente o jeito de ser e a história de vida dos seus pais. Orlando está trazendo. Sou muito grato, doutor, por ter conhecido a constelação familiar através de você após uma separação. Foi o que me ajudou muito e tem ajudado a aprender para um próximo relacionamento. Valeu, Orlando. Muito obrigado mesmo pelo feedback. Fico muito feliz em poder ter auxiliado você no seu processo. Esse ensinamento faz todo sentido. Valeu. Iris Oliveira está trazendo Aprendendo Muito. Grata por você compartilhar esse conhecimento, Dr. Jim. Valeu, Iris. Muito obrigado mesmo. Nélia Gabi, boa noite. Cheguei agora do serviço. Amanhã vejo a primeira parte da live, se Deus quiser. Com certeza. Nélia, a live fica gravada até as 21 horas de amanhã. Wesley Bernardino, seja bem-vindo. Fábio Dias, muito interessante esse assunto. Para quem não sabe, um dos cantores mais famosos do mundo sofreu com isso durante toda a sua vida. Ele era Elvis Presley. Ele tinha um irmão gêmeo que morreu no parto. Ah, interessante, Fábio. Eu não sabia. Muito bom saber. Olha que interessante. Ele sofreu disso, ele teve um irmão gêmeo que morreu no parto, ok? Então, ele sofria aquele sentimento. Pô, eu sobrevivi porque o meu irmão morreu. Entende? Olha que outra analogia que faz a gente entender esse mecanismo de vitória, felicidade, culpa, levando a culpa e levando a autocondenação. Os veteranos de guerra, existem até serviços de assistência aos veteranos de guerra. Por quê? Porque eles voltam da guerra e eles simplesmente não conseguem se manter em relacionamento, não conseguem trabalhar, entram em depressão, dependência química, alcoolismo, suicídio, altíssima taxa de suicídio. Por quê? Se o cara foi para a guerra e voltou vivo e teve vitória no que ele foi fazer, porque ele volta e deseja arduamente morrer? Porque ele se conecta com os companheiros de guerra, com os irmãos de guerra, brothers in arms, companheiros do exército de guerra, que morreram lá. Então ele volta da guerra e ele fica com um sentimento assim, pô, eu só consegui voltar porque aquele tanto de gente morreu. Olha só, os aliados e os inimigos. Olha que interessante. Os veteranos de guerra também se fidelizam aos inimigos que eles mataram. E eles voltam e aquele sentimento de morte, aquela sensação de culpa pela morte de quem ele matou e pela morte dos companheiros que não voltaram com vida, faz ele caminhar para a morte. Ele faz se determinar um castigo. Pensa o quanto isso é profundo e o quanto a constelação hoje em dia traz uma luz diante disso, e o quanto a autoconstelação pode nos ajudar. Boa noite, sensacional. Hoje foi uma das experiências mais lindas que eu vivi na constelação com você. Muito obrigado, André, valeu mesmo. Obrigado, doutor Dinho, Oscarlino. Tati Parreira, acho que estou vivendo a terceira geração de padrões repetitivos de minha família. Ah, isso é muito interessante você perceber, viu, Tati? Isso é autoconstelação. Quando você recebe uma informação e tem um insight e tem a possibilidade de, mesmo sem a orientação de um terapeuta, especificamente para esse problema, você fazer uma modificação da postura íntima, é autoconstelação. Porque o que libera a pessoa de não ter que repetir uma história de sofrimento? Mudança da postura íntima. Mudança do juízo de valor que a pessoa faz daquilo. Se a pessoa vai ter que sair do juízo de valor negativo, que considera ruim, que considera abominável,
que gostaria de arrancar esse pedaço do passado familiar ou do seu próprio passado, essa postura muda para uma postura de gratidão incondicional, para uma postura de aceitação, de entendimento que aquilo acabou te trazendo vantagem. Olha só, a morte da minha irmã me deu vida, tá? E aí eu estava até esquecendo de falar. No caso do Elvis Presley, ele foi gestado a gestação inteira com o irmão e o irmão morreu no parto. No meu caso, a minha irmã morreu no segundo mês de gestação. No segundo mês de gestação. A medicina mostra que uma boa parte das gestações são gemelares ou trigemelares, ou até mais gêmeos. E que no início da gestação, alguns embriõezinhos se mostram inviáveis e morrem. E os outros prosseguem. Porém, em todos os embriõezinhos ali, já tinha uma consciência. Já tinha uma consciência. Entendeu? Então, como isso era algo não sabido, eu só fui poder colocar luz em cima disso quando eu fiz a constelação e quando eu fiz o renascimento. Foram as duas técnicas que me mostraram muito claramente essa dinâmica. Então, em vez de eu ser o terceiro filho, que eu sempre julguei que fosse, o terceiro filho é o lugar da minha irmã que morreu. Então, eu ocupando o lugar de alguém que morreu, eu estava entrelaçado quanticamente com a morte. Isso se manifestava em mim através de uma depressão. Bora lá. Vana Baccioli, seja bem-vinda. Os outros causam em mim. Fábio Dias, Dr. Jim, eu já vivi a influência da constelação na minha vida sem saber. Muito grato por você compartilhar conosco seus conhecimentos. Valeu, Fábio. Tamo junto. Eu vou abrir agora para participação aqui, para a gente tentar identificar na vida de alguém esse mecanismo. Deixa eu ver aqui. Vamos falar com a Vana. Vana Baiotti. Ou Vanessa. Te convidando para falar comigo, tá, Vanessa? Se você estiver disponível, vem comigo que nós vamos prosear um pouquinho. Vou tentar te ajudar com o auxílio da constelação familiar. Oi, Vanessa. Oi, doutor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Ah, que legal. Então, em que eu posso te ajudar, Vanessa? Doutor, na minha família, acontece que meus pais não foram casados, né? Minha mãe é mãe solteira e me criou sozinha e eu também casei com o meu marido, que é filho de mãe solteira. Só que a história dele é de uma mãe, assim, tóxica, que abandonou, né? E criou os outros filhos. Então eu carrego muito essa mágoa dentro de mim e eu não sei como que eu lido com isso, porque eu já venho com um problema com meu pai, já venho com o marido com um problema familiar e eu tenho uma filha de 14 anos. Então eu fico com muito medo dessa coisa quântica, dessa coisa passada atingir a minha filha. Porque a gente vive num conflito familiar, né? Eu com depressão pelo meu pai, pela minha sogra, meu marido desenvolveu um transtorno bipolar por causa do rompimento com a mãe, e eu fico assim, às vezes, sem saber como lidar com essa situação. Eu tenho medo dela sofrer coisas que nós dois sofremos. Entendi. É o seguinte, nós só determinamos para nós mesmos um futuro de sofrimento porque nós o rejeitamos. Olha só, toda a nossa realidade futura é criada na nossa mente através de imagens mentais, ok? Então eu crio uma imagem mental daquilo que eu quero e eu projeto aquilo para o meu futuro e aquilo acontece, certo? Então, lá na época da faculdade,
na época do vestibular, eu mentalizei, eu passando o vestibular para medicina e me tornando médico. Eu tinha essa imagem na minha cabeça. E essa imagem na minha cabeça fez o universo colaborar para que isso ocorresse e ocorreu. Ok? Porém, quando eu crio uma imagem e rejeito, também é uma imagem que vai gerar destino. Então, aquilo que eu mais abomino, seja no passado ou nas linhas de probabilidades futuras, eu estou atraindo. Então, nesse sentido, eu tinha uma paciente que ela tinha pânico de assalto. E ela já tinha sido assaltada mais de 10 vezes. Por quê? Porque o tempo todo ela assistia programa policial de assalto. Ela saía de casa, ela já visualizava um assaltante virando a esquina assaltando ela. Ela entrava no ônibus ela já imaginava alguém assaltando. E tudo nela era assalto. Então, era tanta imagem de assalto que ela atraía assaltante para ela. Entendeu? Então, por mais difícil que seja, nós necessitamos acolher em nosso coração, com alegria e gratidão, todas as imagens passadas e de todas as possibilidades futuras. Ok? Se a sua filha escolher ser mãe solteira, por exemplo, ou ter depressão, ou ter transtorno bipolar, se ela escolher esse caminho, terá alguma coisa que você vai poder fazer para mudar o caminho dela? Não. Não. Absolutamente não. A gente tem uma ilusão do controle. A ilusão do controle referente ao passado, ou seja, a expectativa infantil de que a gente pode mudar o passado, nos traz depressão. Ou seja, eu olho para lá, para trás, e penso, foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Ok? E a ilusão do controle do futuro, das probabilidades futuras, nos traz ansiedade. Porque eu olho tudo que pode acontecer e falo, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Só que isso pode acontecer? Pode, lógico que pode. Existem muitas probabilidades. Então, quando eu estou querendo arrancar do meu futuro ou do meu passado qualquer tipo de história, ela me sobrevém. Ela me Pois é, atropela. doutor. E eu tenho muita vontade de arrancar de mim essa história com o meu pai e com a minha sogra, porque foram histórias de muita rejeição, histórias de muito sofrimento, tanto para mim e para o meu marido. E ele não tem contato com a mãe, nem eu com o meu pai. Então, assim, eu fico o tempo inteiro querendo não sentir mais isso em relação a eles, mas isso me sobrevém a cada minuto, sabe? Às vezes eu me pego no dia pensando assim, ah, minha vida poderia ter sido diferente se meu pai tivesse feito isso por mim. Minha vida poderia ter sido diferente se a minha sogra tivesse feito assim com meu marido. Então, isso já causou muitos danos e eu não sei como arrancar esses danos de mim. Eu não quero mais sofrer isso, sabe? Eu não quero mais. Mas cada vez que a gente passa por alguma angústia, por algum sofrimento e a gente pensa e vê que é um reflexo de um passado, eu entro na bola de neve novamente. Vanessa, você realmente quer parar de sofrer? Eu quero, doutor. Eu não Porque aguento mais sofrer por você isso. sabe que tudo que você sofre sai da sua própria mente, não sabe? Olá, deu uma travadinha, tá me escutando? Tô, agora sim. Agora sim. Você sabe que todo sofrimento que você vive sai da sua mente mesmo, não sabe? Eu sei, mas eu também acredito que os danos que eu vivo foram causados por outras pessoas. O senhor concorda comigo? Não. Nós estamos trazendo uma perspectiva um pouco nova, sabe, Vanessa? Eu até entendo que seja difícil de conceber assim de cara. Da primeira vez que falaram isso para mim, eu falei, o quê? Não, isso não tem nada a ver, não. Né?
Por quê? Porque naquele momento eu trazia os meus conceitos prévios, muito relacionados a uma vitimização que eu vivia. Então, eu achava que eu era vítima dos acontecimentos. Porém, essa proposta de agora é uma proposta diferente. É uma proposta que nos traz uma noção de absoluta autorresponsabilidade, aonde tudo que eu vivo tem a ver com o que a minha essência, o que a minha consciência quer viver. Só que a minha consciência, ela acaba desejando viver o que ela cria de imagem. Se eu crio uma imagem de sucesso afirmando, eu vou ter sucesso. Se eu crio uma imagem de fracasso negando o fracasso, eu não vou ter o contrário do fracasso, eu não vou ter o sucesso. Eu vou ter o fracasso, porque a imagem que eu crio é de fracasso. Então, se eu olho para os meus pais e os condeno como ruim nisso ou ruim naquilo, eu me condeno também a ser ruim nisso e ruim naquilo. Então, não existem vítimas. Até uma pessoa que é, por exemplo, assassinada, uma pessoa que é assaltada, uma pessoa que sofre um golpe, ela tinha em si um impulso, um desejo, uma vontade de sofrer aquilo, identificada com sofrimentos semelhantes do sistema familiar dela. Então, uma pessoa que morre assassinada, ela deseja ser assassinada em fidelidade aos assassinados do seu próprio sistema familiar. Por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, é a pura realidade quântica. É algo novo que a gente está aprendendo. A constelação familiar tem trazido esse resultado todo em uma sessão, transformando a vida de uma pessoa de antes e depois em uma sessão. Não é à toa. É porque ela age na essência da causa do problema e o problema se resolve. Então, nós, como filhos, nós recebemos a vida dos nossos pais. E a vida é um bem muito maior do que qualquer restrição que um pai ou uma mãe pode dar. É assim, tipo assim, a vida vem como uma mala cheia de dólar. $1 milhão dentro de uma mala. Seu pai pega e te entrega. Toma, aqui a vida para você. Aí você fala assim, não, mas espera aí, mas eu queria essa nota de R$ 5 que está no seu bolso. Aí o pai fala assim, não, mas eu não tenho nota de R$ 5 no bolso. Isso que você está me pedindo eu não tenho. Eu não tenho para te dar isso. Eu tenho essa mala com $1 milhão, você quer? Aí a pessoa fala, não, eu quero essa notinha de R$ 5 que está no seu bolso. Aí o pai fala, não, isso eu não tenho. Aí o que acontece? A pessoa fica exigindo do pai e da mãe o que eles não têm para dar e nunca vão dar e deixa de aproveitar o que eles deram, que foi a vida, que é um patrimônio muito maior do que a presença, um patrimônio muito maior do que ser criado pelo pai, um patrimônio muito maior do que ter recebido abraços. Tem gente que entra em processos de depressão profunda porque, meu pai não me deu carinho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém tá falando que não tem o direito de reclamar. Claro, pode viver reclamando. O que nós estamos dizendo aqui é que se viver reclamando, vai se ferrar na vida. Não vai ter dinheiro, não vai ter sucesso, não vai ter relacionamento, não vai ter alegria, não vai se sentir seguro na vida, simplesmente por rejeitar a origem da própria vida, que é o pai e que é a mãe. E a origem da vida do pai e da mãe, quem que é? Os avós. E assim por diante. Toda a história que culminou com a minha vida são causa da minha vida. E eu, como estou vivo e recebi esse benefício, eu o recebo do jeito que foi me dado. Não como a minha criança interior gostaria de ter recebido. Eu recebo tudo o que foi me dado. E a vida que me foi me dado foi com meu pai assim, às vezes rude,
deu uma surra mesmo, porque aquilo até me fez bem, me fez consertar como homem, entende? Então, a gente... É aceitar que ele foi apenas o meio que me trouxe ao mundo e ponto final. Por incrível que pareça, Dolorido, né? ponto final. Assim, são duas opções. A gente tem uma opção onde a gente caminha com a razão. Tipo assim, eu tenho razão porque meu pai era um psicopata, me agrediu demais. Eu tenho razão de reclamar dele. E eu caminho para o sofrimento e para a morte, com a razão na mão. Certo? Isso é um caminho. Tá tudo bem, pode ir por esse caminho. Eu tenho razão de reclamar, mas eu caminho para o sofrimento e para a morte. Beleza. E tem um outro caminho, onde eu falo assim, eu não tenho razão de reclamar, porque eu ganhei a vida. Quando eu abro mão da razão, olha, eu não tenho razão de reclamar, só para agradecer, eu tenho razão de agradecer, eu caminho sem a razão, que é da criança interior, mas eu caminho para a vida, para o sucesso, para a realização, para a alegria. Entende? A gente não está falando aqui para quebrar o galho do pai que agrediu ou que faltou de alguma forma. Não, pai e mãe não precisa disso. A gente está falando aqui para liberar a nós mesmos de sofrimentos. Um exemplo As muito... nossas dores, né, doutor? da nossa própria dor. Você quer ver um exemplo que fica muito nítido? Eu recebo com muita frequência no consultório para constelar mulheres traídas, né? Todo relacionamento que eu entro, meu namorado traiu, depois que eu casei, o outro marido traiu, e eu entrei no outro relacionamento e traiu. Aí a constelação mostra que ela morre de ódio do pai, porque o pai traiu a mãe a vida inteira. Entendeu? Aí eu falo para o ser humano, ó, o seguinte, você quer parar de ser traída mesmo? Você quer parar de sofrer disso? Você quer ser feliz no seu relacionamento? Aí a pessoa fala, quero. Então você tem que perdoar o seu pai, você tem que abrir mão de julgá-lo e condená-lo por ter traído. Quanto mais raiva você tiver dele, por ele ter traído a sua mãe, mais você atrai um homem igual ao seu pai e mais você atrai um destino igual ao da sua mãe. O que você decide? Aí, geralmente, a pessoa acaba se motivando a olhar para aquela imagem que ela sempre odiou, que é a imagem mental do pai traindo a mãe, e em vez de querer brigar com aquilo, ela abre mão de interferir e fala, olha, papai, foi traindo que você me deu vida, então eu tenho que te agradecer por tudo que o senhor viveu. Mamãe, muito obrigado por ter tolerado a traição de papai, porque tolerando a traição dele, a senhora me deu vida. Eu tenho que te agradecer por isso. Eu não vou ficar te julgando uma burra por ter tolerado meu pai. Entende? É uma luz diferente, sabe? É uma leitura diferente. Mas que é muito, muito libertadora. Entende? Doutor, Como que isso chega para você, Vanessa? essa questão eu sinto, às vezes, no meu subconsciente, assim, quando eu estou refletindo, porque eu tenho muita insegurança no meu casamento, né? Então, às vezes eu penso que eu tenho essa insegurança porque meu pai abandonou a minha mãe grávida. Então, eu penso que meu marido, sei lá, a gente pode separar a qualquer hora, que isso pode acontecer o tempo inteiro. Mesmo não havendo nenhum problema pontual, às vezes eu fico pensando isso. Não tenho confiança nele como eu deveria ter. E aí, às vezes eu penso, será que é porque meu pai abandonou minha mãe e eu sinto que meu marido vai me abandonar também? Algo desse tipo? Exatamente isso. Não é porque o seu pai abandonou sua mãe que você corre o risco de ser abandonada. É porque você julga e condena o seu pai por ter abandonado a sua mãe. Isso aumenta o risco muito de você ser abandonada. Se você olhar para papai e falar, tá tudo bem, papai, que o senhor abandonou mamãe. Eu não posso fazer nada e eu desisto de lutar contra isso. Eu concordo com isso. E você vai precisar olhar para o seu próprio futuro e perceber que o destino de ser abandonada está entre as probabilidades.
e você vai ter que concordar com essa probabilidade. Não tem nada que você faça que te dê garantia que você não vai ser abandonada. Pelo contrário, quanto mais você lutar contra isso nos seus pais, quanto mais você lutar contra isso diante do seu marido, ou seja, tentando controlá-lo, tentando cercá-lo, tentando não deixá-lo ir, mais ele vai embora. Por incrível que pareça. É, é uma questão de se libertar, né, doutor? É uma grande libertação. É uma grande libertação. E, Eu gente, quando a precisava gente bota muito esse assunto eu diante do... precisava dessa libertação, doutor. As pessoas falam perdão, mas eu não sei se, porque às vezes você fala perdoar é muito fácil. Ah, eu perdoei, mas a gente, no fundo, nós não perdoamos. Né? Então, eu precisava de sentir esse alívio em relação ao meu pai e em relação à minha sogra. Foram duas pessoas que me causaram muito mal. Eu tive um câncer de mama depois disso, então eu acredito muito que possa ter sido por isso, sabe? Entendo. De remover Hein, isso, Vanessa? de. Oi, Vanessa, doutor. nós temos só mais 3 minutinhos. É muito importante eu te explicar uma coisa para complementar, para te ajudar a realmente ter a libertação que você quer. Quem criou o câncer foi você, entendeu? Não tem nada a ver com o seu sogro, com sua sogra, com o seu pai, com sua mãe. Quem criou o câncer foi você. Simples assim. Agora, descobrir por que você criou um câncer é um serviço que pode ser feito em uma constelação ou em uma autoconstelação, aonde você vai se perguntar: quem é que eu estou honrando com esse câncer? Quem é que esse câncer está me lembrando? Quem é que eu excluo, que eu abomino e julgo, que veio ser lembrado por esse câncer? E aí vai vir imagens de acontecimentos, de pessoas, de mágoas, de dores do seu passado e do passado familiar. E você vai poder simplesmente fazer o que eu orientei aqui. Abrir mão de mudar as pessoas. Abrir mão de mudar o passado ou de controlar o futuro. Tá bom? Tá bom. Infelizmente, nossa live está no finalzinho, temos 1 minutinho só. Muitíssimo obrigado, tá, Vanessa, pela Obrigada, senhor, participação. doutor. Pode contar comigo, tá? No que você precisar, tá bom? Obrigada, Beijo para doutor. você. Fica com Beijo. Deus. Vou Grande retornar a live abraço. aqui para dar tchau pro pessoal também. Tá bom. Muito obrigado pela participação. Obrigada, senhor, doutor. Aí, pessoal, então, foi bom demais estar com vocês, tá, gente? A gente está no último minutinho aqui. Mas a essência do processo é sempre a gratidão. A Vanessa falou de algo que é o perdão. O perdão, a gente nem fala muito a palavra perdão quando se trata de constelação, só para a gente arrematar aqui. Por quê? Porque o perdão dá a entender o quê? Você tem uma dívida comigo e eu te perdoo. Só que, quem que tem dívida com quem na relação entre pai e filhos? Quem que deve quem na relação entre pai e filhos? É sempre o filho que deve o pai ou a mãe a vida. É sempre. Então, nunca um filho vai ter motivo suficiente para precisar perdoar o pai ou a mãe. Então, a gente nem fala em perdão, a gente fala em concordância. Você concorda com seu pai do jeito que ele é, concorda com a sua mãe do jeito que ela é. Então, o processo de tomar o pai, tomar a mãe, de acolher no coração a vida, de tomar a vida. Por quê? Pai e mãe são os representantes de Deus
para entregar para a gente a vida. Então, para nós, para nossa consciência profunda, é como se eles fossem deuses, como se fossem representantes de Deus. E não tem revolta nossa contra os pais que não se voltam contra nós.